Som. Irmãos, nas suas orações vocês têm orado pelas crianças desse lugar? Estende a tua mão para cá e vamos orar pelas crianças, porque elas precisam de oração, elas precisam ser guardadas debaixo da mão do Senhor, que a investida contra elas é muito grande, porque Satanás sabe que elas também liberam um verdadeiro louvor ao Senhor, e isso agrada a Deus. Tem crianças que não conseguem chegar aqui porque os pais são fracos. Ore pelos pais, ore pelas crianças, ore por esse lugar, ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores. Faça isso, irmão. A luta é grande, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é maior do que todas essas coisas. Ele pode vencer todas as batalhas. As suas, as das crianças, as nossas aqui. Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Senhor, abençoa as crianças da tua casa, Senhor. Guarde cada uma delas debaixo das tuas mãos. Que elas sejam, Senhor, alvos do teu amor, Pai. Que aquelas crianças que não têm conseguido chegar até esse lugar, que tu mesmo venha trazê-las, Senhor, com as tuas fortes e potentes mãos, Senhor. Que toda investida contra elas seja quebrada agora na origem pelo poder que há no nome de Jesus. Toda investida contra os pais dessas crianças seja quebrada agora na origem pelo poder que há no nome de Jesus. Que a tua igreja, Senhor, seja abençoada de tal forma que as crianças da tua casa encham esse lugar, para que possam trazer os seus pais, Senhor, também para esse lugar, Pai. Nós cremos nisso e pela fé nós conseguimos enxergar, Senhor, isso acontecendo nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque tu já tem feito isso. Obrigado, Senhor, porque tu já tem trazido essas pessoas. Nós conseguimos ver, Senhor. Então, Senhor, bendito seja o teu nome, te adoramos nessa noite e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, pastora Geise. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que tu venha agora, Senhor, estender a tua mão sobre a vida da minha esposa, guardando a vida dela de toda e qualquer investida do mal. Nós bloqueamos agora toda a seta do maligno, toda a investida do mal, nós anulamos, tornamos sem efeito agora e damos uma ordem para que bata em retirada toda a investida do mal agora em nome de Jesus. Senhor, guarda a vida dela, Senhor, a sua mente, os seus pensamentos. E, Senhor, que tu venha abençoar a tua filha na condução da tua palavra, porque nós já abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Graças e paz. Não sei se sou eu. Som? Acho que não. Quero convidar os irmãos para abrirem a palavra em Mateus. Som. Mateus 11, 28. Som. Essa palavra muito conhecida, né? Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, está posta a tua palavra, Senhor, para a tua igreja. E eu te peço, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja a nos ensinar essa noite, Pai. Me usa, Senhor, com graça, com autoridade
e com poder, para que a tua vontade seja feita nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Essa palavra é tremenda e conhecida de todos, amém? Quem aqui já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? Levante a mão, por favor. Todos, né? E vocês já se fizeram, né? Isso que Jesus pede que façamos aqui? Pegar o jugo e colocar sobre si. O jugo ou a canga é uma barra de madeira com espaço para 2 animais. Normalmente, né, dizem os estudiosos que um espaço é maior do que o outro, porque no lugar maior fica aquele animal que é mais experiente, que é mais forte. E no lugar menorzinho fica o animal que está em treinamento. Olha que coisa tremenda a comparação que Jesus faz conosco, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Ele está falando assim aqui, o meu jugo está aqui. Pega e coloca sobre você. Ele não vai impor isso e não vai ser ele quem vai colocar. Ele está dizendo para você, tomai sobre vós. Ei, você, pega o meu jugo e coloca sobre você. Aquele convite, né, que vocês todos, que nós todos já aceitamos. Você recebe a Cristo como Senhor e seu Salvador. Quando você diz, Senhor, eu te recebo como meu Senhor. Era para nós termos esse entendimento de colocar o jugo sobre nós. Por quê? Para que serve o jugo, irmãos? Qual é a função do carro de boi, o jugo no carro de boi? Você vai ser conduzido. Mesmo que o boizinho queira tomar um outro rumo, aquele que já sabe o caminho vai conduzir. Quem sabe o caminho, irmãos? Jesus. Eu sou o caminho. Ele sabe o caminho. Infelizmente, o que tem acontecido na nossa decisão é que a gente decide pelo Salvador e se sente, né, muito seguro de si. Por quê? Porque agora eu estou salvo. Mas a salvação, ela é uma consequência de caminhar nesse caminho. Pela fé, eu creio que eu sou justificado em Jesus, então eu me torno justo, porque eu confesso, eu declaro e reservo o meu lugar. Mas eu preciso caminhar. E só Jesus é capaz de me levar certamente na direção. Só Ele, mais ninguém. E aí, o que é muito interessante, né? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Olha que interessante, nós precisamos ir. Né? Eu tirei o que está aqui entre vírgula, né? Todos os que estáis cansados e oprimidos. Porque quando que a gente para pensar que tem algo melhor do que eu mesmo, que aquilo que eu tenho feito não está bom? No mar de rosas, será que eu busco alguém para resolver alguma situação? Não, não tem problema. Mas aquele que tiver humildade o suficiente, e se vier ao Senhor, será aliviado. E aí ele continua. E aprendei de mim. Irmãos, não tem como aprender quando eu já sei tudo. Se eu já sei, eu não vou para a escola, né? Eu já tenho o ensino fundamental. Eu vou me matricular no ensino fundamental? Não, eu já sei. Eu já tenho o ensino fundamental 2. Eu vou voltar? Não, eu já sei. Já tenho o ensino médio. Vou fazer de novo? Não.
Na vida é assim, aquilo que eu já aprendi, eu não preciso fazer de novo. E mais uma vez a gente volta àquela questão. Só aprende aquele que tem consciência de que não sabe. Ou seja, o humilde. Né? Aquele que é cheio de si não tem mais possibilidade de aprender nada. E aí o que a gente vê? As pessoas hoje em dia, né, tudo está conspirando ainda mais para isso, porque tudo é muito rápido. Tudo é muito para ontem. Não se tem mais o que projetar, o que se planejar. Nós simplesmente precisamos fazer o agora. É tudo imediatista, né? A própria questão daquilo que a gente consome, agora tem prazo de validade. As peças daquilo que a gente compra tem prazo de validade. Se você não der defeito em 2 anos, se der depois, senta e chora, porque você vai ter que trocar. Não tem mais peça de reposição, né? Por quê? É tudo para agora, é tudo para já. Para que eu vou esquentar a cabeça de aprender alguma coisa? Aí depende de como você está e do que realmente você pretende. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quem vai carregar o peso é Jesus. O que você tem carregado sozinho, irmão? O que você tem levado que você ainda não entendeu, que você pode dividir com Jesus? É para isso que Ele quer te chamar hoje aqui. Se você divide com Jesus, fica mais leve. Não importa a dificuldade que você esteja passando. Não queira levar sozinho. Mas é preciso que você vá até Cristo. É preciso que haja um reconhecimento. Eu não sei. Eu preciso ser treinado. Eu preciso aprender com aquele que sabe. Com aquele que vai me direcionar no caminho. Eu queria ler com os irmãos Mateus 10, 39. Porque a gente pode se perguntar, mas e agora? Não posso mais fazer as minhas vontades? Não posso mais ser do jeito que eu queria ser? Lá em Mateus 10, 39, diz assim: quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Irmãos, prestem atenção numa coisa muito séria. Não fiquem aborrecidos com Jesus, não. Não digo nem aborrecidos comigo, né? Foi eu que escrevi aqui. Não se aborreçam com Jesus, não. Nada é sobre nós, mas sobre Jesus. Enquanto você achar que tem alguma coisa que é para sua honra e para sua glória, você está buscando achar a sua vida. Você está buscando achar reconhecimento. Você está querendo a glória para você. Isso é achar a sua vida. Não, eu preciso estar lá, eles precisam me ver. Não, eu preciso estar lá, eles têm que saber que fui eu que inventei. Não, eles têm que saber, porque o desenho é o meu. Irmãos, tudo é para a honra e glória do Senhor. Todas as coisas são dele, por ele e para ele. E aí, quando eu entendo isso e me escondo lá, né, na sombra do onipotente, encontrarei o descanso. Não é assim? Mais ou menos isso? Falei um pouco fora de ordem. Depois eu vou lembrar o salmo. Ótimo, obrigada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra, eu fico lá paradinho, escondidinho, e posso descansar, porque é para Ele. Não é sobre mim e você. É sobre Jesus, irmãos. Quando nós entendermos que quem tem que aparecer é Ele, e se eu estou aqui de pé é por causa dele, a vida vai começar a mudar.
Eu vou começar a descansar nele. O peso vai ficar com ele. Porque ele está dizendo, pode vir, eu vou te aliviar. Por que muitas vezes não alivia, irmão? Porque você quer carregar o peso sozinho. Você quer fazer tudo. Então faça. Se você quer fazer, Jesus não precisa fazer, não precisa enviar os anjos para que faça. Agora, se você confiar e aprender a descansar nele, aí ele vai trabalhar, porque a palavra diz que ele trabalha para aqueles que nele confiam. Tua confiança está em quem? Em você mesmo? Sinto muito, irmãos. Você vai cansar. Descansa no Senhor, porque a palavra dele diz que ele sequer pestaneja. A gente pode ler um pouquinho antes do versículo 39, começando ali o 38. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A cruz, a gente já falou isso aqui algumas vezes, é para você ir crucificando aquilo que está em exagero em você. Pega a sua cruz e leva, porque tem muito pecado aí que Jesus já morreu por eles, mas que você precisa deixar na cruz. Só que você insiste em carregar com você. Tem muitas coisas, né, de nossa natureza, do nosso jeito de pensar e de querer, que Jesus também já morreu, mas que a gente precisa deixar na cruz. É a questão do temperamento, né? Ah, mas não é possível, eu sou assim. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. O pessoal até brinca que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou ser sempre assim. Isso aí, irmãos, é para quem não confia no Senhor. E para quem não colocou sobre si o jugo. Para quem não quer partilhar a vida com Jesus. Aí eu volto a dizer a mesma coisa que eu falei na terça-feira. O Senhor está começando, né, a me mostrar uma grande diferença entre crente e igreja. Tem muitos que creram, receberam a Cristo e são crentes. Porque quem crê é crente. Mas a igreja que está sendo preparada é para quem obedece. Para quem perdeu a sua vida. Irmão, Jesus entregou a vida dele por cada um de nós. Quem disse que é de graça, irmãos? Agora você entrega a sua vida para Jesus. Porque é um erro a gente achar que é de graça. É a graça do Senhor sobre nós. Mas eu preciso falar, Jesus, me conduz. Não vou mais viver eu, mas Cristo viverá em mim. Essa, irmãos, é a coisa fundamental para a igreja se identificar. Não é mais a minha vontade, não é mais do meu jeito, porque quem achar, logo no 38, no 39, desculpa, quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu estava conversando com os meus alunos, né? E às vezes a gente pergunta, qual é o seu sonho? Isso acontecia, né? Ano passado a gente fez algumas dinâmicas, ter dinheiro. Ter dinheiro. E eu falava para eles, gente, tanta coisa, vocês querem dinheiro. E hoje, né, a gente voltou e a gente conversando, eu falei assim, sabe, por dinheiro as pessoas fazem qualquer coisa. Se a base, se a estrutura, se o maior sonho for dinheiro. Porque eu estava explicando para eles, né, sobre a guerra, a ganância, o quanto é empreendedor uma guerra, o quanto dinheiro circula. Aí eles ficaram assim me olhando, eu falei assim, tá vendo o perigo da gente desejar só o dinheiro? O dinheiro nem é o problema. O problema é quem está com o dinheiro ou quem deseja o dinheiro. Se a sua vida for de Jesus, se você não estiver querendo algo para você, único, exclusivamente, o dinheiro não vai ser o problema. Porque a tua vida é de Jesus. Mas, irmãos, se você quiser poder, dinheiro, para a sua honra e sua glória, você pode se tornar uma pessoa perigosa. E você pode trazer danos e causar sofrimento em muitas pessoas. Pastora, por que você está falando hoje isso aqui para a igreja? Não sei, irmãos.
Não sabia quem estaria aqui hoje. O que eu sei é que essa é a palavra de Deus. E o Senhor me pediu que eu trouxesse na quarta-feira durante a aula do batismo, porque eu citei essa palavra. E o Espírito Santo falou, traz ela no domingo. E ela é tremenda demais, e às vezes a gente pensa assim, poxa, isso aqui realmente, né, para quem está chegando é uma bênção. E para quem está, irmãos, só crendo e ainda não não teve um posicionamento? Porque é o amor de Jesus que nos constrange a não errar. Só o amor de Jesus, irmãos, porque eu não sou boa o suficiente. Eu não sou. E muitas vezes eu tenho que pedir, Senhor, me enche com teu amor. Senhor, me enche com teu amor. Senhor, me enche com teu amor. Porque a gente cheia do amor de Deus, a gente só consegue amar. Então, muitas vezes, nós somos apenas crentes, mas não nos posicionamos como igreja de Cristo. E um dos pontos que o Senhor quer que cada um de nós reveja aqui essa noite é exatamente isso. Você está ali, lado a lado com Jesus, se permitindo ser treinado por Ele? Ou você já sabe tudo? Isso é muito sério, irmãos. E por isso, né, a nossa gratidão ao Senhor de nos levar ao entendimento da importância da cobertura espiritual. Porque ninguém sabe tudo e ninguém é bom o suficiente. E aí, na hora que você talvez, né, estivesse sem rumo, sem direção, você lembra, eu tenho um pai. E eu tenho um pai espiritual, né? Tive um pai abençoado aqui na terra, já partiu, mas eu tenho um pai espiritual. E eu converso com ele o que eu precisar conversar. Teve uma época que a escola começou um período de greve, eu falei, Senhor, greve, não greve, pai. Né, eu posso fazer ou eu estou sendo rebelde? E se ele dissesse, minha filha, você está sendo rebelde, eu não faria. E eu já estava na greve e estava quase que encabeçando algumas pessoas. E aí veio o temor. É aí que está a diferença. Porque o seu posicionamento direciona pessoas. E eu falei, parou. Eu estou em rebeldia, Senhor, porque eu não quero estar. E aí eu liguei para o meu pai. Apóstolo, olha só. Aí ele riu, falou, filha, não está. Vocês estão reivindicando direitos. Amém. Né? O meu pai espiritual, que teve também o entendimento da situação, me ajudou a rever aquilo. Então, a questão é, eu quero aceitar? Quando alguém disser, não, você não está no caminho certo. Porque eu também posso ouvir isso. Não, não está. É rebeldia. Parou. Porque o meu compromisso é com o Senhor. E se eu não respeitar a autoridade que está sobre mim, eu não estou respeitando o próprio Deus. E aí vem a segunda questão. E se ele errar? Eu tenho certeza que se ele errar, ele errou tentando acertar. E eu vou contar para vocês uma coisa que me alivia muito. De um lado, e também gera muito temor do outro. Se ele estiver errado, a responsabilidade é dele. Porque eu obedeci. E aí vem o temor. Aquele que me procura, eu aconselho. Se eu estiver errado, vem sobre mim. Vocês entendem o que é isso? E assim é com cada um que se tornar o discipulador na vida de alguém. Nós não sabemos fazer sozinhos e nós vamos precisar de ajuda. Em primeiro lugar, da ajuda de Jesus. E daqueles que Ele colocar no nosso caminho como autoridade na nossa vida. Então, esse é o posicionamento. Não é mais para mim. A gente vai passar por momentos onde vai se sentir humilhado. A gente vai passar, amém, é o caminho. Porque os humilhados serão exaltados. Os humildes alcançarão a glória de Deus. Agora, quando a vida é minha, eu vou dizer, com quem você pensa que está falando? Não é assim? Logo o orgulho bate e fala assim, eu não vou aturar isso. Né? Tantos anos de profissão, tantos anos de crente. Pior, hein? Muitos anos de crente era para ser outra postura. Os crentes novos estão em vantagem nesse sentido. Tem muito crente antigo que é só crente, irmãos, ainda não se tornou igreja. Nós precisamos estar atentos a isso. Quem eu sou no reino de Deus. A palavra é clara, irmãos, e ele diz
chegarão e perguntarão: aparta-vos de mim, nunca vos conheci. Mas, Senhor, eu estava lá. Eu preguei, eu evangelizei, eu expulsei demônios. Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Porque Deus conhece igreja, Deus não conhece crente. Conhecer na intimidade. Ele gostaria que todos fossem igreja. Ele retarda a vinda dele para que o maior número de pessoas seja alcançada. E por isso, o id, pregai a toda criatura. Não escolhe não, fala a verdade. Em tempo e fora de tempo. Pregai a verdade. Irmãos, se eu não prego a verdade, e se essa for a única oportunidade da pessoa ouvir, a culpa da morte, do sangue daquela pessoa vem sobre mim. Isso é temor. Nós não podemos disfarçar a verdade. Isso o mundo já tem feito. A verdade já tem sido disfarçada no mundo. Quem conhece a verdade, aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. O melhor bem que nós temos é a palavra de Jesus. É a melhor herança que nós podemos deixar para qualquer pessoa. Se eu não usar desse bem para que outras pessoas sejam alcançadas, para que está valendo a minha passagem aqui na terra? Porque eu não estou mais preocupada com a minha vida, mas agora com a vida de Cristo. Ele está vivo, Ele está me olhando, e eu vou lá reinar com Ele. Eu creio nisso, é o que a palavra de Deus me diz. A quem temerei? Né? Por que você teme ao homem que não pode tirar a alma? Que não tem o domínio sobre a sua alma? Porque o homem ele pode até tirar a sua vida, mas a sua alma ele não tira. Então o nosso medo não é de morrer, porque isso vai acontecer com todos nós, no seu devido tempo. A nossa preocupação tem que ser: e para onde eu vou? Eu estou tranquila, eu sou crente. Desculpa te desestabilizar. Não basta ser crente. Não basta ser pai, né? Tem que participar. Não basta ser filho, tem que obedecer. Ou melhor, não basta ser crente, tem que se tornar filho, porque filho é aquele que obedece. E Deus está falando aqui, tomai sobre vós o meu jugo. Vocês entenderam o que eu acho assim? Por que eu fico repetindo isso, irmãos? Porque para mim, de início, alguns anos atrás, não era claro que era uma opção minha colocar ou não, ou sentar ou não do lado ali da canga de Jesus, do jugo. Para mim vem cá, filhinho, que eu vou te colocar o jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Toma aqui, pega e coloca. Jesus ele não vai te impor a presença dele. Ele não vai te impor a direção dele. Você vai dizer: eu quero. É a convicção do crer, irmãos. Eu preciso crer no coração para ser justificado. Eu preciso declarar essa crença para ser salvo. Porque eu preciso marcar no mundo físico e no mundo espiritual quem eu sou e de que lado eu estou. Eu já ouvi tantas pessoas declararem Jesus, receber Jesus, declarando como Senhor e Salvador, porque foi convidado, porque o pai achou bonito, porque queria agradar a avó. Jesus conhece lá dentro. E a nossa atitude diária vai nos mostrar quem nós somos. E aí, continuando. Quem vos receber a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, peraí, nós estamos falando de profeta, nós estamos falando de justo, e Deus está chamando-os de pequeno. Lembra do que nós falamos? Aquele que é pobre, humilde. O pequeno aqui se refere àquilo que você tem dentro de você mesmo, como você se enxerga. O profeta é um grande profeta quando ele sabe que ele não sabe nada e está na direção do Senhor. O justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. O justo não é o que faz tudo certo aqui no mundo, não, irmãos.
O justo é quem foi justificado. E a fé, né, que eu preciso crer no coração é essa, que Jesus me lavou do meu pecado, e aí eu me tornei justo, eu não merecia. Eu era um pecador condenado. Eu me torno justo. Não é por mérito meu, não é porque eu sou boa o suficiente, inteligente, bonitinha. Não é. É porque Ele me lavou. E aí a gente já começa a colocar tudo igual. Todos nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele sabe que existia um pecador e que esse pecador, quando recebe Cristo como Senhor e Salvador, ele se torna justo. E ponto final. Como que Ele vê o justificado? Ah, como ex-pecador. Não, isso nós é que fazemos. Nós, na nossa limitação, da nossa ignorância, a gente insiste em ficar lembrando do pecado do outro. Deus olha para quem foi justificado e o olha e o enxerga como justo. Olha só, né? A gente já vê a grandeza do Senhor. Quando Ele diz que Ele lança fora, no mar do esquecimento, os pecados, porque é exatamente isso que Ele faz. Mas tem muito crente, e aí não é a igreja de Cristo, que fica apontando o pecado. Olha lá, ó, tá vendo? Sabia. Olha lá, ó, não consegue não. Olha lá. Só que, e às vezes a própria pessoa se olha como esse ex-pecador. Ex-pecador, né? Que aí eu era ex-pecador, agora eu pequei, então agora eu sou ex-ex, voltei a ser pecador. Irmãos, não é assim. Receba a Cristo como Senhor e Salvador, pegue e coloque o jugo em você e vai em frente, porque agora Deus é contigo. Sem querer privilégios e vantagens, porque esses privilégios e vantagens é o próprio Senhor que vai te dar. E isso é maravilhoso demais. Só que nós vamos ver já aqui na frente. Será que Ele pode nos dar privilégios e vantagens? Quem eu sou? Como é o meu temperamento? Então, olha só. Qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Deus tem uma recompensa por você, porque você reconheceu um justo. Lembra lá acho que foi Oséias que eu falei na terça-feira, que Oséias ou Isaías, agora eu me confundi, depois eu vou olhar aqui. Que aquele que vier dar ao ímpio por presentes, Isaías 6:8, se eu não me engano. Aquele que ignorar o justo e der ao ímpio por presentes, ou seja, você tem uma situação para resolver, você tem 2 pessoas para uma vaga de emprego, tem aquele que é justificado no Senhor, que vai fazer as coisas direito, mas tem aquele que te ofereceu vantagem. Você passa por cima do justo para dar vantagem ao outro. Deus está olhando. Deus está olhando e diz que Ele vai sumir como a palha no fogo. Consegue abrir lá, ô Marcos, por favor, Isaías 6:8? Acho que é esse, só para confirmar aqui, por favor. Gente, eu estou precisando trocar de óculos. Pior que não é isso não. Espera aí que eu vou achar que está perto. Esse aí é o do Id, né? Isaías achava que não tinha condição. E aí o Senhor purificou os lábios dele. E aí o Senhor fala para ele. Achei aqui, é Isaías 5:23. O Senhor fala para ele, e agora? Quem eu vou enviar? E ele fala, envia a mim. Sabe por quê? Isaías 5:23. E aí Isaías entendeu que não é pela nossa capacidade, é simplesmente pela prontidão de estar disposto a fazer a vontade do Pai. Volta um pouquinho, por favor, Marcos. Ai dos que são valentes. Engraçado, está começando pela metade. Ai dos que são valentes para beber muito vinho e mestres em misturar bebidas fortes.
que absolvem o ímpio mediante suborno. Olha lá, absolvem o ímpio mediante suborno e negam ao inocente a sua justiça. Aqui na minha diz assim, ó: ai daqueles que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam a justiça. Então, irmãos, da mesma forma como aqueles que estão lesando o direito do justo vão ser amaldiçoados, condenados, aqui onde nós estávamos lendo, não há um simples fato de oferecer água para um discípulo, para quem quer que seja, que não vai haver recompensa. E aí a gente tem, né, aqueles que ficam falando mal, aqueles, né, que não conhecem a igreja de Cristo e a palavra de Deus e simplesmente blasfemam, falam mal, levantam calúnias daqueles que são justos, de que estão fazendo a vontade do Pai. Vocês acham que Deus está dormindo, irmãos? E aí cabe a algum de nós ir tirar satisfação? Cabe não. Papai está vendo. Continua no teu rumo, faz aquilo que você tem que fazer. Vai lá sendo conduzido por Jesus. Entra no treinamento e fica em paz. Não precisa tirar satisfação com ninguém, não. Deixa ele agir. Nós estávamos em Mateus 10, 38. Então, Deus não é devedor de ninguém, nem de um simples copo d'água. Você vai receber galardão, presente. Deus está olhando para você, irmão. Eu vou dizer que Deus já se agradou de você. Naquela oportunidade, quando os espias foram lá e aquela prostituta recebeu-os, e eles falaram: olha, você e sua família não vão ser castigados. Pendura esse pano vermelho na janela, ó, já tipificando o sangue de Cristo. E a sua casa, a sua família será poupada. Aquela mulher prostituta, pecadora, tocou o coração do Senhor. E a casa dela entrou na genealogia de Jesus. A casa dela foi poupada. Olha que coisa linda, irmãos. Por quê? Porque ela não impediu a obra de Deus. Quantas pessoas por aí, irmãos, falam por ignorância tanta coisa que não deveriam falar. E não vem no coração nenhum temor. Nós não precisamos entrar em guerra nem em briga com ninguém. Nós precisamos só manter o nosso foco. O nosso foco é Jesus. Deus, ele passou, Jesus veio e passou pelo que passou. Se preocupa não, ele não precisa da nossa defesa, não. E se ele não precisa, que dirá nós mesmos? Porque agora eu já perdi a minha vida por amor a Cristo. Então, porque eu perdi a minha vida, eu vou encontrar. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Vamos lá para 2 Coríntios, porque essa questão do pequeno aqui é muito interessante, porque Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, 10, porque quando estou fraco, então sou forte. Meu Deus, que loucura! Como assim? Né? Eu tenho que estar forte, eu tenho que ser a tal. Se você é forte, ok. Você está muito cheio de si, segue teu caminho. Deus vai seguir o dele, só que ó, o jugo está para cá, a direção está para cá e você está lá do outro lado. E é muito interessante aqui, nessa passagem, porque Paulo está acabando de falar da visão que ele teve. E ele tinha todo o motivo para se sentir, e ele fala isso também. Eu vou ler ali só o pedacinho, mas nós vamos voltar. É no finalzinho desse, né, que ele fala.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando eu não tenho mais condição de mim mesmo de fazer alguma coisa, Deus agora faz por mim. Aí vem a força do Senhor, por aquele propósito que quem tem que cumprir é o Senhor. Irmãos, entendam o seguinte: os propósitos da vida, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, são os propósitos da igreja do Senhor. Vou repetir: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque agora eu entendi qual é o meu caminho. Não é mais o meu reino e a minha justiça. É o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas me serão acrescentadas. O que são as demais coisas? São todas as coisas que eu precisar. Não é todas as coisas que eu quero, não, irmãos. Todas as coisas que eu precisar. E aqui em Paulo, olha que interessante. No versículo 12, ele está falando da visão celestial e do espinho na carne. E aí, a partir do 7, no 6 ele fala o que eu falei para vocês. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Ou seja, eu tenho por que me gloriar. Se eu quiser me gloriar, eu não vou estar falando mentira e não vou ser louco. Eu vi a glória de Deus. Então ele está dizendo que ele pode se gloriar. Mas olha que coisa interessantíssima. Não serei nécio, né? Não serei louco, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então eu não preciso ficar falando de mim para que até as outras pessoas não confundam. Porque não sou eu quem é o importante. Mas olha só que coisa interessante, irmãos. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, Paulo era colérico. Sabe, quem já leu sobre temperamento, Paulo era o sabe-tudo. Ele era aquele que mandava matar crente, porque ele sabia tanto que o que ele conhecia, a lei que ele conhecia era verdade, que quem atravessasse o caminho dizendo algo diferente, ele era responsável por mandar matar. E ele não sujava a mão dele, não, ele segurava a capa e ficava ali observando. Cheio de si, matando crente. Ao ponto de quando o profeta lá recebeu a mensagem de que ele teria que acolhê-lo, ele falou assim: logo eu, Senhor, coitadinho de mim, pobrezinho, você vai botar esse homem na minha frente? Vou morrer. Aí foi novamente o obediente, né? Era o profeta, Deus mandou, ele foi lá. Só que Jesus já tinha tido um encontro com Paulo, com Saulo, o grande, e o transformou em Paulo, pequeno. Quem quer ter esse encontro com o Senhor, irmãos? Quem quer deixar de ser o grandioso e se tornar o pequeno, para que Jesus possa nos aperfeiçoar na nossa fraqueza? E aí é o que eu falei, Deus sabe o que a gente necessita. A natureza de Paulo, de Saulo, né, colérico, humano, se ele não tivesse um espinho na carne, que me lembrasse a ele: tua carne não pode, tua carne está com defeito, ó. Os teus desejos, as tuas vontades estão sendo limitadas. Porque se o colérico pudesse, de fato, expressar os seus desejos, não seria mais Paulo. Voltaria a ser Saulo. Vocês conseguem entender, irmãos? Paulo teve que colocar o jugo. Paulo teve que se deixar dominar pelo Senhor. E Deus sabe o que cada um de nós necessita. Então a gente precisa ficar atento a isso. Porque se o Senhor falou que você vai conseguir, que a graça dele está sobre você, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele vai fazer.
E aí, o que ele diz? A minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vocês entenderam como ele entendeu? Ele fala lá em cima, eu poderia me gloriar que eu não seria louco, porque o que o Senhor fez eu enxergar, ninguém viu. Eu posso me gloriar, mas entendendo quem eu sou sem Cristo, eu prefiro me gloriar na minha fraqueza. E o espinho na carne era para ele lembrar de quão frágil ele era, de quão limitado ele era. E ele não tinha que se gloriar por ele mesmo. Ele tinha que se gloriar naquilo que Deus fez por ele e nas fraquezas que ele precisava viver para conseguir continuar sendo conduzido por Jesus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Meu Deus, que homem é esse? Um homem que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Um homem que teve toda o seu transtorno de visão anulado, destruído. Ele ficou cego. E aí, durante 3 dias, e Deus, então, deu a ele a visão espiritual. Né? Restaurou a sua visão, mas ele não enxergava mais como antes. Será que o que nós estamos precisando, assim como diz também em Mateus, é arrancar o olho que nos faz pecar? Olha, o seu olhar, irmão, está falando de algo que é meu. É o seu olhar. Porque era o olhar de Paulo que o levava a matar crente. Era o entendimento que ele tinha, a perspectiva de mundo que ele tinha. Nós precisamos ter consciência disso, porque às vezes a gente não entende o outro, não entende a negativa do outro, não entende porque o outro não quer. Porque o foco do outro está numa perspectiva totalmente diferente de Cristo. Agora, lá fora, as pessoas que não conhecem ter uma perspectiva diferente de Cristo, é compreensível. Agora, dentro do templo do Senhor, aqueles que já receberam a Cristo, estarem com a perspectiva distorcida, é sério demais, irmãos. Nós precisamos olhar para Cristo. O nosso foco é Jesus. E o que a gente escuta, né? Ah, mas fulano diz que o pastor está querendo tirar dinheiro. Ah, porque... Falei, gente, mas vai dar ouvido para ímpio? Vai dar ouvido para quem está do lado de fora? Ou você vai viver a plenitude da verdade do Senhor? Não dá para servir 2 senhores. E aí nós passamos... É quando nós entendemos que eu posso colocar, né? Na verdade, é meu papel colocar. Às vezes a gente fica assim, estou aqui esperando, ó. Enquanto Jesus não colocou o jugo, deixa eu fazer do meu jeito. Deixa, tá bom. Não, ninguém me achou ainda, ninguém me viu. E se alguém vê também, né? E quer puxar a orelha, você logo se aborrece, logo não quer mais, logo fica triste. Por quê? Porque está esperando que aconteça uma imposição que não vai acontecer. Não vai. Esses dias eu conversando com uma pessoa, eu falei, olha só, venha à igreja por amor a Cristo. Porque eu não obrigo nem as minhas filhas a virem, elas têm que vir por amor a Cristo. Como que eu vou obrigar você? Venha por amor a Cristo. Se fulano quiser, se Beltrano vier, aí eu falei, não venha por ninguém não, venha por amor a Cristo. Irmãos, ou eu vou fazer a obra por amor ou eu não faço. Porque não tem nada que vá me recompensar. A não ser a grande recompensa que eu já recebi, que é o amor de Deus por mim. E aí por isso que eu falo, me enche com teu amor, me enche com teu amor, me enche com teu amor. Porque não há outra forma da gente vencer Satanás. Porque a única arma que Satanás não tem é o amor. Qualquer outra coisa que eu tente, né? Vou tentar meu conhecimento, vou tentar a vingança, vou tentar a ira. Irmãos, Satanás se alimenta de tudo isso. Não vou perdoar porque não merece. Não vou fazer porque não fez por mim. Satanás gosta. Satanás não precisa nem fazer nada.
né? Muitas vezes é o nosso temperamento que atrapalha a gente entrar na comunhão plena. E aí, a nossa obediência é que vai desencadear o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Irmãos, é eu decidir. Pai, pode cumprir o teu propósito, porque agora eu entendi. Chega de eu querer o que eu quero. O que eu quero não é bom para mim, o que eu quero me faz sofrer, o que eu quero me desanima, o que eu quero me angustia, o que eu quero me coloca lá no fundo do poço, mas eu continuo querendo. Vamos parar de sofrer. Vamos ser felizes. É simples assim, vamos ser felizes. Vamos escolher a melhor parte. Senhor, minha vida agora é tua. Pronto. E aí você fala, só me enche com teu amor. Irmãos, quem é cheio do amor de Deus não é carente do amor de ninguém. Pode ter certeza disso. Quem é cheio do amor de Deus não fica tristinho porque alguém não olhou para mim, porque alguém não me cumprimentou, porque alguém elogiou fulano, não elogiou ciclano. No outro dia eu fui conversar com uma pessoa e ela me contando as situações, falou assim, porque eu era imatura, né? Porque eu era imatura, né? Falei, tá, e agora? Você ainda é imatura? Aí a pessoa parou e ficou me olhando. Eu falei, então, quando você era imatura, essas coisas podiam acontecer. Agora você amadureceu? Zerou, então? Vamos perdoar? Vamos seguir em frente? Ou você continua na mesma imaturidade quando você se converteu? Você continua do mesmo jeito? Sabe, o reino requer pessoas maduras, pessoas cascudas. Por isso vêm as tribulações, né? As tribulações vão fazer o quê? Fazer com que a gente persevere, a gente vai ter o nosso caráter, nosso temperamento aprovado e vamos ter esperança, porque eu consegui onde eu achei que eu não fosse, consegui. Então, a gente precisa entender que eu preciso já estar entendido, experiente, para conseguir levar outros, irmãos. Lembra, o jugo não é para um só. E aí, se você está treinado por Jesus, você agora já pode treinar outro. Mas não treine o outro falando mentira, enganando não, irmãos. Treine o outro na verdade. Sabe por quê? Porque se você traz no engano, se você traz, né, e acha que tudo bem, a primeira oportunidade que você achar que tem para falar a verdade, ela já não vai mais aceitar. Não, eu entrei aqui, não era assim, por que agora virou? Não, aqui sempre foi assim. Desde o primeiro dia, desde o primeiro encontro. Vamos caminhar junto, experiente e forte, conduzindo aquele que quer ser treinado. Preste atenção no que eu falei, irmãos. Conduzindo aquele que quer ser treinado. Sabe por quê? Não é por imposição. E aí, às vezes a pessoa vem cheio de blá, blá, blá. A boca fala, mas seu coração está longe de mim. Né? Jesus várias vezes, o Senhor várias vezes chamou a atenção do povo dele. De blá, 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 Deus já está cheio, já conhece bem. Não, a gente só vai conseguir, né, a palavra do evangelismo, vai ser evangelizado os pobres, que são os pequenos de si mesmo. Por quê? Porque esses estão dispostos a ser treinados. Irmãos, o convite é para todo mundo. E de pregar o evangelho a toda criatura. Mas tem gente que não está disposta a ser treinada. Tem gente que não vai aceitar o jugo de Jesus. Fiquem atentos, irmãos, porque existem os demônios roubadores de tempo. Fiquem atentos. Não deixe de falar a verdade. Aquele que ouvir, você vai ter responsabilidade sobre ele para andar com você. Né? Jesus te disciplina, te orienta, te conduz. E você aprendendo com Jesus, vai ter outros que você vai poder conduzir no mesmo caminho. É o caminho da verdade, porque a verdade, ela liberta. Então, a nossa obediência é o que vai desencadear o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Aí eu queria ler com vocês Daniel, já foi lido aqui algumas vezes, Daniel 10, 12. Mas tem algo assim que realmente é especial demais. Esse aqui é o anjo trazendo a bênção que Deus manda para Daniel.
E ele chega dizendo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te. Não é desde o primeiro dia que você me pediu, não. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, na minha diz que você resolveu, aplicaste o teu coração. Gente, o coração fala de sentimento e desejo. O coração do homem é enganoso. Não pense que tudo que o seu coração quer é bom, porque não é. O coração ele vai tender a fazer as vontades da nossa carne, né? As concupiscências, os desejos. Mas, na minha versão diz assim, ó, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender. Olha o jugo aí. Peraí, que está acontecendo alguma coisa diferente do que eu tinha planejado para mim, mas eu vou voltar o meu entendimento para compreender o que está acontecendo. Irmãos, a cidade lá de Daniel foi sitiada, o rei de Babilônia tomou posse daquele lugar e pediu que fossem aos derredores e pegassem todo moço forte, bonito, de boa aparência, né, inteligente, e levasse lá, para lá. Ele foi tirado da parentela. Ninguém foi convidado, não foi uma inscrição. Inscrevam-se, queridos, bonitos, jovens, inteligentes, que queiram participar. Não. Vem Bruno, vem Túlio, vem Esther, vem Emanuele, são jovens, são bonitos, são inteligentes, para cá. Não tem tempo para se despedir, não tem tempo para nada não, irmãos. Não é revoltante isso? Para e pensa. Mas foi assim que aconteceu. Chegou lá, eles tiveram 3 anos de preparo. Primeira coisa que Daniel falou, opa, a gente não vai se misturar com essa comida aqui. Tem muita coisa aqui esquisita. E ele propôs lá, os eunucos que estavam cuidando, que eles só iam se alimentar de vegetal. Mas eu preciso mostrar a vocês bem fortes. E no final, eles eram os mais fortes. Eles não se deixaram levar pelos manjares. Eles podiam ter falado assim, quer saber? Deus não colocou a gente aqui? Ele que se vire. Irmãos, esse não é nosso pensamento? A gente não chuta o balde por qualquer coisa? Mas, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento. Isso me leva a entender que passou uma dúvida na cabeça dele. Por que está acontecendo isso com a gente? A gente sempre aprendeu direitinho, a gente sempre foi obediente, a gente sempre fez tudo certo. Por que está passando isso Por que nós estamos passando por isso? Porque aqui não diz desde o primeiro dia que você conversou, desde o primeiro dia que você orou. Não. Irmãos, quantas vezes a gente abre a boca só para murmurar, só para lamentar, só para acusar o Senhor e todo mundo que está ao nosso redor. E a gente não procura buscar o entendimento do que está acontecendo. E onde nós mesmos podemos ser úteis naquilo que Deus vai fazer. Porque aqui eu não vou nem dizer que esses rapazes tinham algum pecado, porque diz que eles eram ali obedientes, que eles conheciam a palavra, tão obedientes que viveram essa verdade longe daqueles que poderiam... Aqui não tem ninguém. Ih, meu pai e minha mãe estão longe, não estão vendo, Deus já me colocou nessa cilada mesmo, problema. Agora eu vou deitar e rolar, pode mandar essa comidaiada toda aí. Oferecida a Deus, oba. Vocês entendem o que é posicionamento daquele que conhece a verdade? Mas teve uma hora que Daniel buscou o entendimento. Espera aí, isso não está acontecendo em vão, porque eu creio no Deus que eu sirvo e tudo que Ele faz tem propósito. Irmãos, tudo que Deus faz tem propósito. Eis-me aqui, Senhor, foi o que Isaías falou lá. Usa-me a mim. No meio da turbulência, se você está no meio dessa turbulência, por mais que você diga, eu não mereci estar aqui, eu não precisava estar aqui, mas se Deus te colocou ali, erga sua mão, erga sua voz e diga, Senhor, usa-me. Não do jeito que eu quero, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus. Senhor, não quero... Tem alguma coisa errada, eu não sei o que é, eu preciso de Ti. Faz brotar novamente em mim, nascer em mim, tudo aquilo que o Senhor já plantou. Porque a palavra de Deus não volta vazia.
Senhor, eu preciso de Ti, mesmo distante de todo o meu povo, mesmo não entendendo nada do que o Senhor está fazendo. Ele buscou entendimento, ele se humilhou. As suas palavras foram ouvidas. A palavra foi ouvida, a oração foi ouvida. E eu vim em resposta a elas. Só que aí aconteceu algumas coisas no meio do caminho, né? Porque o sujo estava lá para impedir, o príncipe da Pérsia, é uma potestade. E a resposta demorava a chegar. Mas não era mais por conta do posicionamento dele. Aí já por uma interferência maligna. Uma influência maligna. E aí a gente diz, ué, mas nós estamos sujeitos? Estamos. Nós temos que ficar espertos, ou a gente se torna presa fácil na mão de Satanás. Qual é a armação? Por que isso está acontecendo? Opa, a palavra de Deus diz isso e eu vou agir assim. E aí esse anjo chama Miguel, que era o de mesma autoridade do príncipe da Pérsia. Aqui, ó, se entendam aí, por favor, que eu tenho a minha missão, né, de entregar lá aquilo que Daniel está esperando. Gente, no mundo espiritual é do mesmo jeito. Existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. Nós precisamos entender isso. No mundo espiritual existe uma hierarquia, no mundo físico existe uma hierarquia. Simplesmente confie e descanse. Você está fazendo a sua parte, você está sendo obediente, segue em frente. Porque Deus está vendo todas as coisas. Ele te conhece, Ele conhece toda a situação que te cerca. Mas Ele está vendo se você vai viver de circunstâncias ou se você vai viver da verdade. E se de fato você está se permitindo ser conduzido por Jesus. E aí, para encerrar, nós vamos lá para Romanos 12. Esses crentes conhecem essas palavrinhas todas, hein? Puxa vida. Nenhuma novidade, né, irmãos? Mas a igreja às vezes precisa ouvir isso, não precisa? Para se aperfeiçoar? Precisa ouvir palavras conhecidas, palavras, né, que a gente sempre prega, palavras que nos encorajam. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. De novo, irmãos. Transformar o mundo pela mudança que já houve em mim. Eu não posso querer fazer a diferença lá fora se eu ainda nem entendi para onde eu estou indo, quem eu sou. Não vos conformeis com este mundo. As coisas que a gente tem visto por aí não dá para se conformar. É totalmente contrária à palavra de Deus. Porque agora eu já tenho me deixado transformar. E agora que eu já tenho me deixado transformar e já estou entendida daquilo que precisa ser feito, eu vou transformar o que não está bom lá, porque a minha mente já foi renovada. E agora, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na roda dos escarnecedores, irmãos? É simples assim. Uma coisa é eu saber passar, fazer um convite. Outra coisa é eu me sentar ali e deixar que as mesmas coisas que acontecem com eles aconteçam comigo. E aí tem muita desculpa de que é uma oportunidade que eles vão ter. Ou a oportunidade que Satanás quer para você se perder. Então toma cuidado, porque se eu sou fraco, aí eu me torno forte. Agora, se eu sou forte o suficiente para voltar para aquilo que me arruinava, se eu me acho, né? Eu posso voltar para lá tranquilamente, agora eu sou forte. Olha o espinho na carne, é para você nunca mais se aproximar daquilo. O espinho da carne mostra a sua fraqueza, e na sua fraqueza o poder do Senhor se aperfeiçoa. Aí tem a mensagem de Efésios, que eu acho maravilhosa. Né? Eu ia terminar com essa, mas vamos ler Efésios. Porque o Senhor tem, me ajuda aí que essa eu não anotei, infinitamente mais. Abri aqui já.
Gente, o Senhor é lindo demais. Eu falei com o pastor, eu preciso de uma palavra para fechar essa pregação. Eu sei que tem em Romanos, né, que é essa sermos aperfeiçoados, mas eu queria outra, é essa. Vamos ver lá, Efésios 3, 17. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, olha o que eu estava falando, me enche com teu amor, me enche com teu amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Jogou a peteca para nós de novo, irmãos. Não é segundo o poder dele, porque ele pode fazer todas as coisas. Ele criou, ele pode mudar, ele pode transformar, ele pode dar sequência, ele pode acabar. Mas ele está dizendo aqui, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ele já te deu autoridade e poder. Se coloque no seu lugar, daquele que está sendo treinado. Deixa Jesus te conduzir, porque você vai ganhar, na obediência, poder e autoridade para fazer infinitamente mais daquilo do que sequer pensamos ou pedimos. Porque se nós não sabemos que existe, nós não vamos nem pedir. Então, irmãos, largue as suas certezas. Largue, porque é muito fácil a gente ver naturalmente uma situação e dizer, eu sei que vai melhorar. Agora a palavra de Deus diz que aquele que espera o que vê, não está esperando coisa nenhuma, porque já chegou. A fé consiste em esperar no que não se vê. Então, prestem atenção nisso. Parem de ficar querendo que Deus haja dentro da sua limitação, com a possibilidade que você está vendo. Porque Deus pode agir e ser improvável. Deus age no improvável. Ou então ele não é Deus. Se Deus precisar de cada um de nós para se limitar e fazer aquilo que a gente quer, gente, Deus é Deus. E nós estamos insistindo em limitá-los à nossa fraqueza, à nossa insignificância. Deus é poderoso. E Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele chamou a mim e a você para concluir, para trabalhar em algo maravilhoso que já está projetado e que vai se cumprir, irmãos, se você quiser ou não. Mais uma vez fica o convite para que a igreja esteja se aperfeiçoando. Irmãos, eu creio que aqui não são apenas os crentes. Aqui está a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é preciso ser crente para fazer parte dela. Mas nós não paramos em ser crentes. Nós somos obedientes, somos tementes ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Então vamos seguir no aperfeiçoamento, deixando Deus agir. E Ele que vai nos fortalecer na nossa fraqueza. Nós reconhecemos que nós necessitamos estarmos fracos para que Ele haja em nós. Amém? Deus abençoe vocês. Que possamos à noite aí sonharmos com as belezas do Senhor. Amém? O Senhor tem poder para fazer muito mais além. Às vezes os nossos olhos olham e veem só uma visão limitada. Não dá para fazer, não sou capaz de fazer. Quem sou eu para fazer alguma coisa? Eu vim de um lugar, há muito tempo atrás, que essa frase era muito constante. Dizia assim,
Quem sou eu? Coitadinho de mim. Só que você tem que entender que se em Cristo Jesus você estiver, Ele pode fazer muito mais além daquilo que você está pedindo ou pensando. Qual é o teu desejo aí? Qual é o seu desejo? Fala para mim. Ah, pastor, eu desejo que a minha vida seja uma bênção. Ah, pastor, eu desejo uma bênção na saúde. Ah, pastor, eu desejo uma bênção na minha família. Eu quero trazer uma familiar para a presença de Deus. Eu quero ser uma bênção. Então seja uma bênção. O que te impede de ser uma bênção? Qual é o impedimento? Sabe qual é o único impedimento? Aqui, ó. Aqui está o seu único impedimento, ó. Achar que você não pode fazer. A bênção de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Você ouviu aqui a pastora pregando. A bênção já está sobre a sua vida. Agora você precisa tomar posse dela. Como que eu tomo posse dessa bênção que foi liberada para mim? Mergulhando na sua palavra. Quanto mais você conhece de Deus, mais Ele pode mudar a sua vida. Quanto menos você conhece de Deus, menos Deus vai poder agir na sua vida. É simples assim, irmãos. Quando eu conheço Jesus na intimidade, Ele começa a mudar a minha vida. Mas você precisa crer. A pastora citou aqui a fé. O texto que o Senhor nos dá em Hebreus, sobre a fé. Hebreus 11, 1. Olha o que é a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a certeza de coisas que se esperam, ou seja, ainda não aconteceram. Mas eu tenho certeza que elas já existem, porque Deus já me disse isso. Mas eu também tenho, além da certeza, eu tenho a convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo nada acontecer na minha vida, mas eu sei que Deus já liberou isso para mim. Isso muda a vida. Muda a esperança. Você pode estar passando pela dificuldade que você estiver passando. Se você entender isso aqui, você sabe que Deus pode mudar a sua vida assim, ó. Num piscar de olhos, Deus pode mudar a sua vida. Mas se você não entender isso, você pode viver uma vida com Deus deprimido. Você pode viver uma vida com Deus achando que nada vai mudar. Qual é o desejo de Deus? É que você tenha intimidade com Ele suficiente, pois pela fé o Senhor pode nos dar a certeza e a convicção de coisas que ainda não aconteceram, mas vão acontecer em nome de Jesus. Tenha essa fé, se apegue nessa fé, agarre nessa fé e não solte nunca mais. Mesmo que você não esteja vendo nada agora, mas creia que o Senhor pode mudar a história da sua vida a partir de hoje. Ele pode mudar a história da sua vida a partir do hoje, do dia de hoje. Agarre nisso e deixe o Senhor agir na sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé. Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Te bendizemos pelo Deus tremendo e firme que Tu és. Te adoramos, Senhor, porque nada na Sua palavra perdeu a validade. Nada daquilo que Tu nos prometeu, Senhor, acabou. Mas ainda hoje nós podemos receber, Senhor, aquilo que Tu nos prometeu há tantos anos atrás. Te louvamos, Senhor, porque pela Tua misericórdia e pela Tua graça, Tu tem agido na nossa vida, Senhor. Te bendizemos, Senhor, porque aquilo que Tu fez por nós na cruz ainda ecoa nos dias de hoje. Pois nós podemos receber, Senhor, de Ti, das Tuas pisaduras, nós podemos receber a cura, a salvação
e a libertação para as nossas almas, Senhor. Tu pode curar o nosso corpo? Pode. Tu pode nos abençoar na nossa alma? Pode. Mas também Tu pode nos dar a salvação para o nosso espírito, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, que Tu venha sobre nós nessa noite, trazendo a fé necessária para andarmos, Senhor, dia após dia, crendo, Senhor, em Ti, sem vacilar, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, sem ter variação. Espírito Santo de Deus, o Teu povo está aqui nessa noite, porque crê, Senhor, que Tu pode todas as coisas, Deus. Porque a Tua igreja entendeu que tudo aquilo que Tu fez naquela cruz, Senhor, morrendo e depois ressuscitando, foi feito para a igreja, Senhor. Nós somos a Tua igreja, Senhor. Nós somos o Teu corpo, Jesus. Então olha para nós. Vê em nós, Senhor, aquilo que desperta, Senhor, a nossa fé em Ti, Senhor. E derrama sobre a Tua igreja o Teu Santo Espírito nessa hora, Pai. Eu Te peço por aqueles que estão aqui hoje. Eu Te peço por aqueles que não tiveram como estar aqui hoje. Eu Te peço por aqueles que ainda virão a este lugar. Nós cremos, Senhor, que Tu pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor, nós cremos na Tua verdade, porque Você diz, Senhor Jesus, que Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Então desperta em nós, Senhor, esse sentimento e essa verdade, Pai. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Creia, no Senhor é fiel. Amém. Irmãos, sente só um instantinho. Amanhã nós vamos estar dando prosseguimento ao nosso evangelismo na rua aqui, né? Pastora Lina vai estar aqui e a igreja está mais uma vez convocada para estar aqui. O Senhor tem algo para fazer nessa localidade, senão Ele já teria tirado a gente daqui. Ele nos deu a bênção de continuarmos o nosso contrato aqui com os proprietários, no mesmo valor, sem alteração, sem aumento, sem nada. Irmãos, isso não acontece por acaso, irmãos. Deus sabe que existe um propósito ainda neste lugar, então seja incluído nesse propósito. Faça a vontade do Senhor. Não permita que a sua carne diga para você não vir amanhã. Não permita isso. Vença em nome de Jesus. Se você não tem condições de vencer isso, diga ao Senhor: Senhor, me dê força. Me cura, me livra de mim mesmo, Senhor. Às vezes, nós precisamos ser libertos de nós mesmos, para que o Espírito Santo possa ter lugar para operar dentro de nós. Então, venha servir ao Senhor. Eu sempre falo isso. Se você faz para o Senhor faz por você. Ele cuida da sua casa, Ele cuida do seu emprego, Ele cuida do seu sustento, Ele cuida das suas coisas, em nome de Jesus. Lembre-se, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Eu lembro sempre daquele filme da lista de Schindler, né? Um homem que salvou não sei quantos judeus. E no final, quando os judeus foram agradecer a ele, ele ficou tão envergonhado que ele disse assim: não. Esse anel aqui podia ter salvo mais 2 vidas. Esse carro podia ter salvo mais 6 vidas. Um homem que nem conhecia Jesus, irmãos, foi tocado para salvar almas, livrá-las do holocausto.
Sabe, irmão, às vezes você tem a oportunidade de salvar uma pessoa, e quando você faz até para uma pessoa que é desconhecida, talvez essa atitude sua de falar de Jesus para uma pessoa desconhecida vai reverberar lá dentro da sua casa e vai salvar alguém que você conhece dentro da sua casa. Então deixe o Senhor trabalhar no seu coração, venha estar conosco, venha ajudar, e você vai ser abençoado pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ah, mas eu tenho que fazer muita coisa. Não, não. Você vai só entregar um panfletinho e vai dizer assim: Jesus te ama e Ele quer salvar você. Só isso. É difícil? Não é difícil. Difícil é ficar em casa esperando cair do céu uma bênção que Deus está querendo que você faça alguma coisa por Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada. Amém. 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 A pastora Lina está falando dos proprietários desse lugar, né? O Jorge, Arlindo, Isabel e Glorinha. Irmãos, eles precisam ser alcançados pelo Senhor, né? Eles precisam ser salvos. São pessoas boas, mas precisam ser salvos. Precisam encontrar Jesus. Como tem tanta gente que a gente conhece que é gente boa, né? Mas precisa ser salvo. Então o Senhor vai abençoar a vida deles em nome de Jesus. Vamos orar por eles? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos levantar a nossa voz agora em favor dos proprietários desse imóvel. Que eles sejam também alcançados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que eles sejam, Senhor, tocados pelo Teu Santo Espírito. Eu não sei como pode ser feito isso, Senhor, mas Tu, Senhor, sabe de todas as coisas. Senhor, eles também são amados Teus, e eles precisam Te conhecer em espírito e em verdade, além das doutrinas, além daquilo que o homem fala. Mas, Senhor, em nome de Jesus, como Tu se apresentou a Saulo, que Tu também venha se apresentar a eles, Senhor. E que eles possam, Deus amado, ter o discernimento necessário para que possam entender que isso é uma apresentação do Teu Santo Espírito. Se for preciso, Senhor, usa as nossas vidas, Senhor, para alcançar essas almas para Ti, Senhor. Nos dá palavras, nos dá atitudes, nos dá orações, Senhor, mas em nome de Jesus, salva a vida deles. Como também a cada vida de cada irmão aqui, que tem alguém na sua casa que precisa ser alcançado pelo Espírito Santo. Nós clamamos a Ti por essas vidas também, Senhor. Não sabemos quem são, mas, Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas sabem quem são essas pessoas. Então vai lá também e alcança cada uma delas, a cada filho, a cada filha, a cada mãe, a cada pai, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que eles sejam também alcançados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nós Te pedimos e já Te agradecemos, Pai, porque sabemos que Tu vai fazer um grande milagre neste lugar. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós temos cantina hoje? Tem cantina hoje em nome de Jesus. Deus abençoe. Opa!